Casa mal assombrada. Um lugar no qual você entra e sente que o clima tá frio, independente se tá calor lá fora ou não, mas você sente uma atmosfera diferente naquele lugar. Conhece algum lugar assim? Conhece histórias desse tipo? Cara, o que eu vou contar pra vocês nesse vídeo é o que aconteceu comigo. Um relato meu que aconteceu comigo dentro de uma casa no qual eu e minha família vivemos por 9 meses. Nós vivemos por 9 meses nessa casa da qual eu vou relatar para vocês aqui nesse vídeo. Eu quero ser breve porque tem muita coisa para contar, então vou dividir em uma série. Então se você quer ficar por dentro de tudo que vai estar aqui no canal, já ativa o sininho, se inscreva e deixa o like aí no vídeo. Basicamente, eu quero dar aqui início a relatos sobrenaturais que eu vou estar falando para vocês no canal. E começando por mim, mas eu também vou abrir espaço para que meus inscritos falem de coisas sobrenaturais e paranormais que aconteceram na vida deles, que está acontecendo, para que eu possa relatar aqui no canal. Então, se inscreve e fique por dentro. Vamos começar então. Cara, o que eu posso dizer? O ano, ele era de 2013, eu acho. Não, 2010. Isso, 2010. Eu estava no 9º ano do ensino fundamental. Era um período em que meu pai e minha mãe tinham acabado de se separar. Então meu pai vendeu a nossa casa, dividiu os bens, tudo certinho. E a minha mãe, ela ficou com a parte dela. E o que a gente foi fazer? A gente procurou uma casa para alugar, porque o dinheiro não era suficiente para comprar outra casa, então a gente acabou procurando uma casa para alugar. Com o dinheiro da minha mãe, ela acabou fazendo um curso de cabeleireira e de estética, e foi este o investimento dela para que ela pudesse ser autônoma e trabalhar para si mesma e tudo mais, e acabou dando certo. Porém, como estava tudo no começo, a gente não tinha dinheiro para alugar uma casa muito cara, então a gente acabou alugando uma casa um pouco mais barata. E acaba que o barato saiu caro. E eu vou dizer pra vocês o porquê. Bom, exatamente neste período, né, no ano de 2010, quando a gente encontrou essa casa, ela era num bairro um pouco mais afastado da cidade. Era um bairro relativamente perigoso. E essa nossa casa, cara, ela era horrível. Horrível. Ela tinha uma aparência horrível. O aluguel era muito barato, na época era R$ 180, então dava pra ver porque ela era tão barata. E o que acontece? Essa casa não tinha pintura nas paredes, ela era uma casa rebocada, era uma casa escura, porque tinha um grande pé de manga assim no fundo da casa, sabe? E esse pé de manga ele era enorme e ele fazia uma sombra imensa que cobria a casa toda. O que fazia ela ficar um pouco fria também. E por dentro, o reboco, você passava assim o dedo na parede, ele caía, cara, de tanto que o reboco era ruim. Era uma casa sinistra. E o pior, não tinha muro. Então, tipo assim, era uma casa aberta, exposta pra todo mundo. Mas o terror começa a partir do primeiro mês que a gente começou a morar naquela casa. O que acontece? No fundo do quintal tinha uma casinha de tijolos, feita de tijolos, e essa casinha tinha uma cruz de ferro lá dentro. Uma cruz de ferro enferrujada com alguns tecidos amarrados nessa casinha. E mano, era tão sinistro o ar que tava ali em cima daquela casinha, porque parecia que tinha alguma coisa enterrada ali. Mas ao mesmo tempo não tinha, porque o piso era de concreto dessa casinha. E tinha essa cruz enfiada lá no meio, com uns panos amarrados e tudo mais. Cara, isso é sinistro. Mas a gente nunca tocou nesse negócio. Até porque minha mãe orientava a gente de não mexer nessas coisas. Meu padrasto também. Meu padrasto, que por sinal não tá morando com a gente ainda. Eu vou contar pra vocês futuramente. Se der nesse vídeo eu vou contar, mas acredito eu que não vai dar tempo. Mas ele também presenciou coisas naquela casa. Mas enfim. Houve um acontecimento assim que eu considero
super assustador. É algo que eu tenho medo até hoje. É uma coisa que me faz ter medo. Às vezes eu vejo tanta coisa de filme de terror que não me assusta, mas quando eu lembro desses episódios eu fico assustado. E foi o seguinte, foi o dia que eu estava na casa do meu pai, eu ia visitar ele, já que meus pais eram separados, então eu tive que visitar o meu pai no final de semana. E eu e meu irmão passamos o final de semana todo lá. No domingo de manhã, eu acordei com várias ligações da minha mãe no meu celular. Eu havia dormido com o celular debaixo do travesseiro, porém no modo silencioso. Então era um celularzinho da Motorola pequenininho assim que eu tinha e eu adorava ele. Porém ele estava no modo silencioso, então não vi minha mãe me ligando. E as ligações foram feitas todas de madrugada. Tá, não foi uma ligação assim antes de eu dormir, mas eram ligações tipo às 3 da manhã, 4 horas da manhã, com um intervalo, e minha mãe me ligando muito. Falei, caraca, eu tô enrascado, né? Minha mãe me ligou assim essas horas, eu fiquei preocupado. Eu liguei pra ela e ela não quis me falar o motivo na hora por telefone, mas ela deu a entender que alguma coisa tinha acontecido. Foi então que nós voltamos pra casa naquele mesmo dia, num domingo à noite. No domingo à noite, aliás. E chegando em casa, eu e meu irmão colocamos as nossas bolsas, cara, no canto da parede, assim, tá ligado? A gente colocou no canto da parede as nossas bolsas. E as nossas bolsas, detalhe, elas tinham um detalhe, assim, de desenho do Mickey Mouse. E elas tinham aquele desenho meio que emplastificado, sabe? Assim. Aqui. Tá ouvindo o barulho que a bolsa faz, né? Imagina essas bolsas com desenho de plástico. Cara, era muito pior, era um barulho terrível que fazia. Beleza, a gente pegou essas bolsas e colocou no canto da parede. De madrugada, quando a gente já estava dormindo, por volta aí das 2h30, quase 3 horas da manhã, aconteceu uma coisa que eu fiquei assombrado e até os dias de hoje me marca muito. E é o que me fez acreditar que o mundo espiritual ele é real. Eu, no meio da madrugada, eu acordei e eu tava com a cabeça embrulhada, porque eu morria de medo à noite, por causa daquela casa que era sinistra. Então eu enrolei minha cabeça, cobri ela e comecei a sentir muito calor e tudo mais. E eu tirei um pouquinho assim para me poder respirar. Quando eu tirei, eu ouvi uma coisa esmagando as nossas bolsas, como se estivesse pisando, sabe? E fazendo aquele barulho. Pisando na nossa bolsa, fazendo aquele barulho estranho, como se alguma coisa estivesse sendo pisada mesmo, tá ligado? Como se tivesse alguma coisa pisando em cima das bolsas. Foi quando eu olhei pro canto da parede, pela brechinha do edredom, e eu vi a silhueta do que parecia ser um homem grande com um formato de bode. E eu sentia que aquele som era como se fossem os cascos dele pisando na bolsa. Eu não vi o olho, não vi a boca, não vi o rosto, mas eu vi a silhueta e o formato. E era muito parecido com um homem bode, e eu lembro disso até hoje. E é uma coisa assustadora. A respeito das ligações da minha mãe, cara, ela me ligou porque ela disse... Cara, isso é assustador, escuta só. Ela me disse que quando a gente saiu, foi com meu pai, e ela voltou do serviço e foi dormir, ela estava sozinha e alguém sentou do lado dela na cama. Entende? Sabe? É como se alguém tivesse sentado do lado dela na cama e ela sentiu a cama abaixando, fazendo aquela pressão, né? Como se alguém tivesse sentado do seu lado na cama. Ela sentiu. E ela ouviu barulho de passos vindos da cozinha para dentro do quarto. E aquilo encheu o quarto de terror, de uma sensação tão horrível que ela não conseguia nem se mexer direito. Tudo que ela conseguia fazer era pegar a mão dela, ela colocou assim, ela estava embrulhada, então ela passou a mão assim por detrás para ver se ela conseguia pegar em alguma coisa. E ela falou que bateu com muita força no colchão e começou a falar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Aí prendeu em nome de Jesus, assim como muitas pessoas têm o costume. E ela falou que depois de algumas tentativas dizendo isso, a criatura foi embora. Seja lá o que for que estava deitado do lado dela, que estava sentado do lado dela, de alguma forma, no outro dia, quando a gente chegou, estava pisando nas nossas bolsas
e observando eu e o meu irmão mais novo dormir. Cara, isso é assustador. É uma das coisas mais assustadoras, mas não é a pior coisa que me aconteceu dentro dessa casa. E vocês vão saber, porque fica pro próximo vídeo sobre essa série de relatos de coisas paranormais que aconteceu comigo. Então esse é o seu canal Paranormalismo. É o canal onde você vai ter muitos relatos assustadores desse nível. Manda seu relato pra mim por e-mail, tá bom? Manda aí pra mim e a gente vai estar contando o seu relato aqui também. Então, não perca seu tempo, envie o relato que a gente vai estar contando aqui também, beleza? Então deixa seu joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal Paranormalismo e é nóis. Vamos, então, até o próximo vídeo.